A gente precisa falar sobre o que está acontecendo na Europa e o movimento da Europa em relação à guerra na Ucrânia. E a gente não está falando da Europa inteira, não. A gente está falando daquela Europa ligada ao ocidente político, que sempre dá maior confusão quando a gente toca nesse termo. E nessa questão, a gente precisa comentar, porque no mundo multipolar, tudo que acontece lá afeta a gente aqui. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou a Berzita Gomes, professora de filosofia, especialista em relações internacionais, docente em direitos humanos, especialista em geopolítica e finalizando agora uma pós em direito internacional. Essa semana, Macron, que é o presidente da França, ele foi até a TV francesa e fez uma espécie de pronunciamento com ar mais light, mais gourmet, bem estilo francês, onde nesse pronunciamento ele deixava bem claro que a França não vai permitir que a Rússia ganhe a guerra da Ucrânia. Essa fala do Macron pode ter sido feita pelo Macron, mas na verdade não é só do Macron. É uma fala que já vem sendo repercutida por alguns players ali da Europa Ocidental, principalmente Reino Unido e Alemanha. Esses países têm uma relação muito forte com a OTAN e eles têm plena consciência que perder a guerra na Ucrânia para a Rússia enfraqueceria a OTAN e, consequentemente, enfraqueceria o poder desses países na região e também internacionalmente. Porque a gente sabe muito bem que a gente está vivendo num mundo multipolar, onde nessa nova organização mundial, novos players aparecem e há uma disputa por hegemonia. O Macron ele tem plena consciência disso, ele sabe disso, então ele vai fazer nesse pronunciamento uma tentativa de colocar alguns países que não estavam diretamente ligados à guerra na guerra. O problema dessa disputa é que, na verdade, se torna uma grande disputa de narrativa. A fala que você tem na Europa Ocidental é muito mais uma fala ligada a um terror psicológico, ligada a um passado não muito distante da Segunda Guerra Mundial, do que de fato algo ligado a uma situação real, concreta. A briga entre Rússia e Ucrânia, por mais que a gente tenha tido a influência de vários outros países, era inicialmente uma questão extremamente regional e pontual, um problema específico dos dois países. Mas foi naquele problema específico dos dois países que outros grupos entraram e transformaram um conflito, que era um conflito regionalizado, em um conflito continental. E se a Europa der o próximo passo, que está prometendo, vai se transformar numa questão mundial. Vamos por partes. Há 2 anos atrás, quando a guerra começou, existiam 2 prognósticos. Um, que a Rússia acreditava firmemente que a guerra ia durar 1 semana, 2 semanas, e o outro prognóstico era um prognóstico europeu, onde se dizia que a Rússia seria massacrada por causa das sanções econômicas. A Rússia foi o país talvez tenha recebido sanções econômicas internacionais num movimento mais recorde que eu já tenha visto desde depois da Segunda Guerra Mundial. Foi assim, coisa de menos de 10 dias depois que a Rússia invade a Ucrânia, ela começa a sofrer todas as sanções políticas e econômicas entre as organizações internacionais. O problema é que ali já existia um novo mundo se redesenhando, onde a Rússia não era uma dependente economicamente da Europa ou nem de outros países, mas ela tinha uma forte relação com países ascendendo a China e outros países que estão ali com a Rússia construindo esse novo mundo multipolar, que eu sempre alerto, não é um mundo de paz, muito pelo contrário, é um mundo onde novas potências vão surgindo. Você tem outros parceiros comerciais, você tem outros sistemas de trocas comerciais, e aí você não vai cair em falência. O que aconteceu, na verdade, foi exatamente o inverso de todas as projeções da maioria dos analistas. A guerra não acabou em 1 semana, como se acreditava do lado russo, mas também a Rússia não faliu. Ao contrário, ela cresceu economicamente. E aí, durante essa guerra, o que a gente viu foi um alinhamento em torno da Ucrânia das perspectivas ocidentais, dos países que se apresentam como lideranças ocidentais e donas de todas as estruturas civilizatórias. E ali, para manter aquele discurso em torno da Ucrânia, eles começaram a vender a ideia de um Putin extremamente perigoso, quase que demoníaco. E ao mesmo tempo, do outro lado, o Putin começou a vender na Rússia a ideia de que o ocidente político tinha como grande objetivo aniquilar a Rússia, trazendo uma memória também da União Soviética. É claro que a União Soviética ela já acabou há mais de 30 anos, mas essa memória histórica ela é muito forte na Europa, principalmente no leste europeu. Então, quando Putin fala que o Ocidente quer destruir a Rússia que se levantou, a Rússia que melhorou depois da entrada do Putin, na verdade ele está utilizando uma lembrança histórica da população e, obviamente, essa população vai ficar ao lado do Putin. Do mesmo jeito, quando a Europa Ocidental utiliza o argumento de que o Putin vai
invadir toda a Europa, que o Putin só está começando pela Ucrânia, mas depois ela vai invadir toda a parte da Europa Ocidental e será o fim da Europa, também vai para uma memória histórica que é a memória histórica do Hitler. Inclusive, se vende muito na Europa que o Putin seria um novo Hitler. Putin não é um novo Hitler, obviamente, mas isso aí trabalha com o imaginário e com o emocional das pessoas. E quando as pessoas elas são ludibriadas emocionalmente, elas começam a apoiar qualquer tipo de ofensiva, principalmente ofensivas mais violentas. E é baseada justamente nesse cenário caótico de muita manipulação psicológica e ideológica que o Macron vai para a TV francesa e faz aquela fala. Quando ele faz a fala, todo mundo toma um susto e pensa, ele está dando pontapé para a Terceira Guerra Mundial. Mas não é bem assim, mas também não foi bravata como muita gente achou. Na entrevista do Macron, ele diz que não vai permitir que a Rússia ganhe a guerra, o que é algo meio subjetivo, meio interpretativo, porque de uma certa forma a Rússia está ganhando a guerra a trancos e barrancos, tá, gente? A gente não está falando de uma guerra fácil, uma guerra que a Rússia está passando por cima da Ucrânia, não. A gente está falando de combates muito sangrentos, de uma guerra onde tem um número de vítimas muito grandes e que ela não tem nenhuma trincheira fácil. Às vezes, quando a gente acompanha essa guerra, lembra muitos não movimentos que existiam na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial, quando se passava semanas, meses numa cidade e sequer se conseguia passar para outro lado. Isso está acontecendo na guerra na Ucrânia. Então não é uma guerra fácil. Isso é importante a gente sempre lembrar. Mas, de uma certa forma, a Rússia está ganhando. Inclusive a Ucrânia está com grandes problemas, que são problemas, por exemplo, de exército. E aí a fala do Macron é que ele vai enviar tropas para Odessa. Ele vai enviar tropas para a Ucrânia. Tropas francesas para ajudar o povo ucraniano a se defender da Rússia. Quando ele fala isso, ele deixa bem claro que ele está entrando numa guerra. Apesar do Macron dizer que não está declarando guerra contra a Rússia, porque ele não está mesmo, não declarou guerra, ele está dizendo que está tentando defender a Europa, é um movimento perigoso. Mas observa, ele em momento nenhum fala estamos declarando guerra à Rússia, mas ele fala estamos deixando as nossas tropas de prontidão para proteger a Europa da Rússia. E por que ele faz essa fala? Por que existe essa forma diferente de se falar? Porque, na verdade, quando ele faz essa fala, ele abre brecha para a seguinte ideia. Se, caso a França mande tropas para proteger a Europa da Rússia, e se a França for atacada pela Rússia, os países da OTAN vão poder entrar na guerra porque não foi a França que declarou guerra à Rússia, mas a França estava sendo atacada pela Rússia porque a França mandou tropas para proteger a França da Rússia. É uma lógica muito louca, mas exatamente isso está sendo seguido. E é por isso que são passos quase de tartaruga, mas são movimentos constantes. E aí, essa semana, inclusive, o Macron ele também se reuniu com o líder da Alemanha e da Polônia, que também estão louquinhos para que entre numa guerra, uma grande ofensiva contra a Rússia. Principalmente a Polônia, por questões geográficas, tem uma preocupação efetiva de um avanço da Rússia. Mas a verdade é que por trás de todos esses arranjos aí, França, Alemanha, Reino Unido, Rússia, a gente tem uma outra questão, que é, na verdade, duas. Uma é a disputa por esses espaços de poder nessa nova organização mundial. A França, o Reino Unido e a Alemanha, elas não querem ficar para trás nessa nova multipolaridade. E a gente sabe que a França e o Reino Unido estavam ficando. Eles não querem ficar para trás nessa disputa de poder. Eles não querem serem várias vozes vencidas nesse processo de disputa. Vozes essas que já estavam sendo vencidas porque, de uma certa forma, quando as pessoas falam de OTAN, elas acabam se remetendo aos Estados Unidos, não é nem a Europa. E tem uma outra questão também, uma pressa. As pesquisas eleitorais dos Estados Unidos mostram que existe uma possibilidade real do Trump ganhar a guerra. E nos Estados Unidos, apesar dos Estados Unidos em si ser uma nação que tem uma tendência grande, forte, de intervenção em outros países, existe uma discussão entre a forma como o Trump age e o Biden age. O fato é, o Trump ele é mais isolacionista, ou seja, ele se fecha mais internamente. Esse é o discurso que ele vende. Ele, por exemplo, é contra a ONU, ele é contra a OTAN, ele é contra qualquer organização internacional, o que é perigoso também, tá, gente? Porque isso é uma característica de líderes totalitários. Significa que ele não vai respeitar nenhum tipo de organização internacional. E aí,
Ele já deixou bem claro nos seus comícios que não vai dar nenhum dinheiro para a Ucrânia se ele ganhar a eleição, que ele não vai mais fortalecer essa guerra e que essa guerra já era para ter acabado há muito tempo. A gente não precisa dizer que o Trump tem uma relação pitoresca com Putin e isso é público. A questão é, a Europa sabe que se o Trump ganha, os Estados Unidos vai parar de colocar dinheiro na Ucrânia, na guerra, e consequentemente também vai parar de fortalecer a OTAN. Então ela precisa tomar as rédeas da situação antes de uma possível eleição do Trump. É um cenário muito instável, mas se a gente parar para olhar historicamente, não é um cenário muito diferente do caos geopolítico que aconteceu no mundo antes da Primeira Guerra Mundial ou até antes da Segunda Guerra Mundial. Só que o que a gente tem agora também é outras situações, outros países também se pronunciando e querendo decidir situações. No caso da Ucrânia e Rússia, o próprio Trump falou uma coisa que quebra um pouco aquela ideia que as pessoas têm de que o Trump não invade os outros países, ele não está nem aí para os outros países. Ele deixa bem claro que não vai mais dar nenhum dinheiro para a Ucrânia, mas ele diz que vai dar muito apoio para Israel na ofensiva contra Gaza e contra qualquer país do Oriente Médio que entre nessa disputa a favor de Gaza. Então, na verdade, o que a gente vê são demonstrações de poder e tentativas de se manter o poder ou de pegar rédeas do poder. O fato é que a gente tem um mundo se reorganizando de uma forma muito diferente, que é um mundo multipolar. Que a gente tem várias lideranças regionais que até 30 anos atrás a gente sequer citava elas. Lideranças fortes com poder econômico e poder também político, principalmente nos cenários internacionais. E aí, muitos desses conflitos que deveriam ser conflitos regionalizados e resolvidos em mesas de negociação estão sendo insuflados por agentes externos aos países envolvidos diretamente por causa dessa disputa de poder. Por exemplo, Ucrânia e Rússia já poderia ter sido resolvido numa mesa de negociação há muito tempo, mas não foi porque os países que estão ali fortalecendo esse processo de guerra, dando dinheiro, vendendo armas, entre outras coisas, não querem a negociação. Eles querem que a Rússia perca. Se tiver negociação, a Rússia não perde. É uma negociação, é um acordo. E eles querem, de fato, que a Rússia perca. Eu posso pegar esse mesmo exemplo da situação Gaza e Israel, onde é muito claro que Israel e os apoiadores de Israel são contra o cessar-fogo, são contra uma discussão numa mesa de acordo, porque isso levaria ao fim daquela ofensiva que a gente sabe muito bem que não é só Gaza o objetivo, e sim outros países do Oriente Médio, como o Irã, que é um grande inimigo dos Estados Unidos, que também o Irã, no caso, tem uma parceria estratégica com a China e com a Rússia. Então, quando as pessoas veem essa situação da guerra de forma muito emocional, escolhendo lados, o que a gente tem que observar é que não tem emocionalidade nenhuma. É um grande jogo de xadrez, onde vidas não estão sendo importantes, mas onde eles estão disputando poder nessa nova multipolaridade.